Então, boa noite a todos. Hoje, 31 de agosto de 2022, a Academia Brasileira de Angiologia está promovendo essa palestra Olha que chique. com Agora, a sua acadêmica Vitória Vasconcelos. Ela é a nossa acadêmica que tomou posse em fevereiro deste ano. Eu acho que ela mesma vai se apresentar, né? E vai nos falar sobre a serva de Deus, Yara Lubick, e o início dos focolares. Então, só um minuto que eu vou mutar todos agora. E a Vitória também foi mutada, mas aí você abre de novo o seu microfone. Vitória, você abre o seu microfone, tá bom? Pronto. Pode iniciar? Pode sim. Pronto. Boa noite a todos os colegas de academia e a todos os convidados que estão aí aparecendo. É com grande alegria que nessa noite venho pela primeira vez, né, dar uma palestra aqui para a academia, depois de dar posse em fevereiro. E o tema não poderia ser outro, a não ser a minha grande amiga do céu, né? Que está ali junto com Santa Terezinha, que é a minha patrona, por sinal, né? Mas Santa Terezinha todo mundo já sabe, de saltear da história, sabe tudo, da espiritualidade, a mística. Mas Chiara é uma santinha que creio que falta muito a ser descoberta e é uma pessoa dos tempos recentes e que nós temos muito registro, né, audiovisual, muita coisa, e falo também com paixão de historiadora, né, vou começar a me apresentar para poder, depois desse preâmbulo, né. Meu nome é Vitória Vasconcelos, tenho 26 anos, estou me formando na Universidade Federal do Ceará em História, licenciatura em História, e tenho grande paixão pela vida dos santos desde que me lembro, assim, como gente. Desde os 7 anos, 8 anos, eu já fazia leituras de biografias, e acho que também isso é um pouco dos primeiros sinais da questão da vocação para a história, de gostar bem da história, né? E é isso, né, basicamente. E Chiara tem um pouco a ver também com minha vocação pessoal, então acho que também poderia ser esse um bom preâmbulo, né, também. Chiara era uma consagrada leiga, né? E eu também faço um caminho para essa consagração dentro da realidade da Ordo Virginus, Ordem das Virgens aqui em Fortaleza. Está em fase embrionária, ainda formativa, inicial, com formações da parte do Padre Evaristo, que era vice-reitor da Faculdade Católica de Fortaleza, e de Irmã Bernadette Carmelita do Carmelo Santa Terezinha de Fortaleza. Então, peço também que rezem por essa, né, essa estrutura que está se iniciando aqui em Fortaleza e que tem a ver um pouco com Chiara, porque Chiara foi uma dessas primeiras pessoas dentro dessa vocação de consagrada leiga que me chamou a atenção para essa realidade e que eu até então não sabia que existia, porque até 2020, especificamente, eu fazia caminhos para a vida religiosa. E aí, com Chiara, na minha vida, também fui descobrindo essa outra possibilidade que realmente tenho encontrado com aquilo que Deus me pede, né? Mas vamos para a história de fato, né? Bom, Chiara Lubick, ela era uma italiana, né? Como boa parte dos santos da nossa igreja. Mas ela, nascida em Trento, né? Em 1920, então ela era coetânea, né? De seu grande amigo São João Paulo II. Chiara nasceu numa família pobre, né, que havia momentos, fases de estabilidade financeira. O pai teve um tempo que trabalhava com vinhos, né, mas quebrou diante da Bolsa de 1929, né, da quebra das bolsas de 1929. E também pela ascensão do fascismo na Itália, né? O pai de Chiara era socialista e a mãe era católica. Dentro desse lar, né, diante de dois polos tão diversos e também, assim, de certa maneira, conflitantes, Chiara testemunhou também em seu lar uma espécie de unidade. E creio que tenha sido o seu lar
essa primeira aula a respeito de unidade, que seria um dos principais polos que o Focolare se basearia, né? A unidade. Então, Chiara encontrou no seu lar esse ambiente, né? De diálogo, de harmonia, de conversa, de buscar compreensão no outro, o pai que tinha uma convicção política, a mãe que tinha uma convicção religiosa, e isso formou muito o caráter de Chiara, aquela pequena Chiara que já na sua infância mostrava uma grande sabedoria, uma grande inteligência, né? A família, apesar de pobre, percebia que a educação para eles seria um crime ser recusado. Então, mesmo naquelas condições de dificuldade, da economia ruim na família, né? Eles não deixavam que os filhos deixassem de estudar. Eles eram muito exigentes neste ponto, né? E aí, Chiara, então, um ponto interessante para se falar de Chiara, né, é que essas dificuldades financeiras daquela primeira parte da sua infância, da família, do núcleo familiar de Chiara, também foi muito colado com a ascensão do fascismo, né, na Itália, de Mussolini. E o pai, como era antifascista, socialista, ele se prejudicou bastante, por conta que ele não conseguia empregos, já depois da quebra da Bolsa, né, em 1929, ele não conseguia recomendações, não conseguia alguns lugares por essa convicção, né, contra o fascismo, e sendo que ele havia sido colega de quarto de Mussolini lá nos anos 10. Nos anos 10, Mussolini, que ainda nem sequer havia fundado o partido, ele trabalhava de dia e o pai de Chiara trabalhava de noite. Então, eles revezavam o mesmo quarto. O proprietário daquele quarto dizia, olha, você vai dividir quarto com um cara, que ele vai dormir aqui durante o dia e à madrugada você vai dormir, né, no lugar dele. Então, eles dormiam na mesma cama, faziam um rodízio, né? E, uma certa ocasião, quando ele ia ser procurado pela polícia, o pai de Chiara chegou a adverti-lo que a polícia iria estar ali e ele fugiu. Então, ele poderia pedir ajuda a Mussolini em sentido de gratidão aos feitos que ele fez naquele tempo de pobreza. Porém, diante da sua convicção política, ele jamais fez, né? E Chiara, a mãe de Chiara católica, né? E aí vem a outra parte de Chiara, né? Do outro aspecto principal, essencial da vida de Chiara, que era justamente a fé. Chiara herdou da mãe a fé, né? E desde cedo Chiara tinha uma característica que foi presente na vida dela até o fim, que era a atração por Deus. Para uma criança, Chiara desde cedo mostrou uma atração por Deus, pelo assunto da fé, pelo assunto da religião. E desde cedo, Chiara conta, eu peguei 3 bases para essa palestra, né? Que os livrinhos que é esse primeiro aqui, que está embaçado, não dá para ver muito bem. Mas é Chiara Lubick, Uma Obra e Sua Mulher, que eu acho meu predileto das biografias de Chiara, de Jim Gallagher, lançada pela Cidade Nova. E ela conta nesse livro que quando criança ela estudava no colégio, no Instituto Maria Menina, e ela sabia. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu fui mutada, né? Foi sem querer, mas Tudo bem. Que ela estudava nesse colégio e ela sabia, por meio da catequese, que Jesus estava presente na Eucaristia. Então, ela ficava com os olhos fixos na hóstia, a ponto de que ela começava a enxergar todo o resto preto, só via a hóstia. E chegou a ter um desmaio com 7 anos de idade por volta. E aí ela conta que ela sabia que Jesus estava ali, então por isso ela ia tão pequena fazer adoração. E isso era um espanto já para as freiras religiosas daquela casa de estudantes, né? E aí depois, ela, já adolescente, conversando com uma amiga dela, daquele espírito bem aventureiro, né, que é característico dos jovens, disse, eu vou ser santa, e a amiga também vou. E ambas foram até a sede da Ação Católica em Trento e pediu para se alistarem, né, na Ação Católica, que era um dos únicos apostolados leigos que havia naquele tempo, e elas foram jovens engajadas ali dentro desse movimento, né. E aí, Chiara, nessa família pobre, nessa família que passava por grandes apertos financeiros, precisou trabalhar, apesar de também estar com os estudos, ela precisou trabalhar muito cedo. Então, com 13 anos, Chiara, sendo uma jovem, uma criança, ali naquela fase de transição para a adolescência, ela já trabalhava ensinando as crianças, né?
uma criança que ensinava outras crianças e era paga por isso para dar aulas de geografia, né, literatura. Fazia alguns bicos, né, como professorinha e assim sustentava a família dela. E dentro dessa vivência de sustentar a família através... E chegou um ponto que ela foi o único sustento da família, né? Que o pai não conseguia emprego, a mãe... Então, ela chegou a ser o ponto de sustento financeiro daquela casa. E Kiara, então, intuiu ali que a vocação dela também se sentia chamada a ser professora. Então, ela fez todo o caminho do magistério para ser professora primária, se formou como professora primária e depois tentou vaga na Universidade Católica de Milão. E, atenção, Chiara queria ir para a Universidade Católica de Milão porque, por ser católica, ela esperava que ali se falasse de Deus, e ela queria saber de Deus. Ela queria beber de Deus, e que ela tinha essa sede, como já falei, enorme, e ela pensava, nossa, na Universidade Católica, então, eu irei aprender tudo de Deus, então, vou, né, buscar vaga ali. Por uma questão de 2 pontos, Chiara não conseguiu entrar na universidade. E conta-se que Chiara, chorando ali na secretaria com a mãe, né, que a consolava diante daquela recusa, que era uma vaga gratuita, né, ela não poderia, que era uma vaga que ela jamais poderia pagar, por exemplo, pela condição financeira da casa. Ela chorava por ter perdido aquela vaga e ela, então, ouviu, vamos dizer assim, como uma locução interior, uma voz que dizia: não te preocupes, eu serei o teu mestre, né? Então, Kiara, naquele momento, sentiu um tamanho consolo que enxugou suas lágrimas, né? E se consolou. Disse, tá bom, vou confiar, né? E confiou, e de fato essa voz foi fiel, né? Não se deixou enganar. E aí, vamos dar um pulo para uma experiência que Kiara viveu por volta de 1939, né? Kiara, então, por volta dos seus 18, 19 anos, foi fazer a viagem mais longa que ela fez em toda a sua juventude, que era para a cidade de Loreto, que é onde existe uma basílica que guarda a casinha de Nazaré, né? A caseta de Nazaré, que, segundo a tradição, os anjos levaram, né, aquela casinha para lá. Depois que Kiara também fazia muito essa menção, depois se soube, né, que é uma família de sobrenome Anjos, né, que a conduziu aquela casa para aquela cidade de Loreto. E aí, Kiara foi para Loreto, ali, bem na boca de estourar a Segunda Guerra Mundial, né, um clima bastante tenso ainda no ar. Kiara, então, foi naquela caseta, naquela casinha ali em Loreto, e ela prova de uma experiência singular. Kiara olha aquela casinha simples, com vigas de madeira apodrecidas, né, velhas, olha aquele chão, olha aquelas paredes, e ela tem uma experiência tão profunda da vivência da Sagrada Família, e de uma maneira ela intui que aquela casa, aquela família tem algo relacionado à sua própria vocação. E Kiara, que ela mesma fala que não era dada ao choro, ali ela chorou por toda a vida, né? Ela chorou lágrimas de forma, assim, copiosa diante daquele mistério. E ela dizia que se sentia esmagada pelo divino, pelo sagrado dentro daquela caseta. A ponto de todos os dias em que ela esteve em Loreto, ela ia para a casinha, ela corria e ia para a casinha, corria para a casinha. No último dia de viagem, houve uma missa, né, de despedida lá, e ela disse que, olhando as pessoas que estavam presentes naquela celebração, as moças que tinham seus véus, né? Ela sentia que Jesus falava que ela haveria de viver uma quarta estrada em relação à sua vocação, né? Ela não ia para os caminhos comuns e convenientes dos discernimentos vocacionais. Ela haveria uma quarta estrada e ela via que como uma multidão de virgens a seguiria, né? E aquilo foi uma outra experiência que ela ia guardando no seu coração como Nossa Senhora, que depois iria desembocar no que é o Movimentos Focolares, né? E aí, vamos dar um salto para 1943. 3 anos depois desse acontecimento, Kiara, né, está em casa, né, vivendo comumente, ou no ordinário ali da sua vida, trabalhando, estudando, né? Ela estudava no colégio, na Universidade de Veneza, filosofia, e ela estava em casa,
ali guardando todos aqueles mistérios no coração, né, sem saber muito bem o que Deus fazia, mas confiar, assim, completamente confiada e abandonada nos desígnios de Deus. E Kiara, ela então estava em casa estudando, trabalhando, quando escuta a mãe se dirigir aos outros irmãos e dizer assim: olha, filho, vai ali comprar leite. Ah, mamãe, não quero ir, tá muito frio lá fora. Isso era dezembro, né? Mês de frio. E aí se dirigiu a outra filha e disse: olha, Kiara, olha, filhinha, vai lá comprar leite. Ah, mamãe, não quero ir no frio, não, né? Kiara ouvindo a mãe que pediu aquele ato de amor, Kiara então se oferece, mesmo sabendo que ela, por direito, poderia estar ali trabalhando, estudando, porque ali era o meio de sustento da casa. E a mãe não queria incomodá-la, né? Mas ela, mamãe, eu vou. E Kiara, então, vai comprar aquele leite, que parecia uma situação completamente trivial. Mas ali acontece a chamada mais forte e marcante do seu caminho vocacional. Kiara, na estrada coberta de neve, né, numa certa localidade chamada Madonna da Bianca, ela ouve uma voz que fortemente fala e repete: doa-te toda a mim, doa-te toda a mim, doa-te toda a mim. E Kiara leva um assombro daquilo, né? Assusta-se com aquela experiência e vê claramente que Deus a chama para si. Que Deus a escolheu, né? Que Deus a elege para si. Então, Kiara, ela volta para casa, inflamada daquela experiência, e escreve uma carta, inflamada também, para o seu confessor, que eram os capuchinhos, né? Um capuchinho, porque ela trabalhava nos capuchinhos, na escola dos capuchinhos. E escreve uma carta de maneira tão enfática, tão enérgica, sobre aquela descoberta de que Deus a chamava para si, para doar-se toda a ele, que o confessor, que geralmente aceitava uma jovem daquela idade, né, de 23 anos, 24 anos, para um tempo de preparação, ele vê que Kiara está tão certa, tão decidida, né, com aquela decisão, com aquela escolha, né, com aquela opção de vida, que ele permite que Kiara faça já a consagração definitiva desde já, para a Ordem Terceira Franciscana, né? E aí ele conversa com ela, tentando ver se de fato se aquela decisão está de fato bem fundamentada. E ele fala: mas você sabe que você, né, não vai ter família. Ela: sim, sei. Mas você sabe também que você vai morrer só. E Kiara, então, responde uma daquelas frases que é uma das minhas prediletas. Peço também perdão pelas tosse que eu vou dar, que eu estou um pouco saindo de uma gripe, né? Então, Kiara diz: enquanto houver um sacrário nesta terra, eu nunca estarei só. Aquele confessor, diante daquela afirmação de fé daquela menina, aquela pirralha, vamos dizer assim, né, no título popular, que tão decidida, toma aquela decisão que há um peso para toda a vida, então aceita ela para a consagração definitiva. E aí Kiara recebe o nome de Kiara, porque o nome de Kiara mesmo no batismo é Silvia. Seria sempre Silvia para a mãe, né, para os familiares, mas para o focolar e para o mundo, para a igreja, se tornaria Kiara, em homenagem a Kiara de Assis, né? Clara de Assis. Então, o confessor pede que Kiara faça na manhã, na noite anterior, à manhã que ela faria a consagração, que seria na data de 7 de dezembro de 1943, ele pede que Kiara faça uma noite de vigília, de práticas devocionais em preparação àquela manhã que seria definitiva, né? E seria marcante para toda a vida. Kiara, então, ela conta uma experiência muito interessante, que não era dada a uma certa prática devocional exacerbada, Kiara vivia de modo piedoso, mas não em muitas práticas devocionais, Kiara, então, adormece e diz que percebeu ao acordar que o crucifixo a qual ela segurava estava meio que com hálito condensado, estava coberto de uma pluma fria do seu hálito. E ela intuiu, naquele momento, ao ver a cruz daquela maneira, que os sofrimentos que ela passaria não seriam sofrimentos físicos, seriam sofrimentos interiores, sofrimentos espirituais, né? E, então, chega amanhã, de 7 de dezembro de 43, Kiara conta ricamente em detalhes esse acontecimento, que ela vai para
a então igrejinha dos capuchinhos, que já estava preparada para aquela celebração, né? Na véspera da Imaculada Conceição, né? Que depois seria, enfim, efetivado. E aí que ela diz que, ao sair, caiu um senhor toró, como a gente diz aqui no Ceará, né? Caiu uma chuva daquelas, assim, um dilúvio. E que ela parecia sentir que havia uma oposição àquela ação que ela ia fazer naquela igreja. Ela, assim, claro, que ela fala isso de uma maneira muito poética, não literal, né? Não que a chuva era uma forma de perseguição ao que ela faria, mas que ela sentia que aquela ação parecia ter muita dificuldade em ser realizada. Então, ela com aquele guarda-chuva lutando naquela manhã. Só um pouquinho de água, viu, gente? Rapidinho. Só para poder... E aí, Kiara, que foi em sigilo, primeira coisa, os pais não sabiam, as amigas não sabiam, seria um ato sigiloso, né? Vai com aquele guarda-chuva lutando contra o vento, a tempestade, né? Até a igrejinha, ela conta que ao chegar diante da igreja, ela vê a porta se abrir sozinha, e ela diz que sentia ali um afago, um alívio de Deus, dizendo que não se preocupasse mais. A partir do momento que ela fosse toda dele, não haveria mais preocupações. Claro, haveria suas dores, os sofrimentos, mas que a acolhia, né? Então ela sentiu naquela abertura de porta uma ação muito divina, apesar de ela saber ali, ela contava de forma muito engraçada, que sabia que havia alguém atrás da porta, abrindo a porta, mas aquele gesto sentia que era Deus a acolhendo. Ela adentra na igreja, ali com poucos presentes, né, alguns sacerdotes, o seu confessor, então realiza a sua consagração. E que ela conta, né, que o padre pediu uma intenção especial para aquela missa, que ela poderia fazer um pedido para colocar dentro de um bilhetinho que ficaria abaixo da patena. E ela, então, colocou o nome de seu irmão, que também se tornou comunista, né? E, por consequência, ateu. Então, ela pediu naquela primeira missa pelo seu parente, né, mais próximo, que ela amava tanto, seu irmão Gino, que seria médico, depois se vincularia ao movimento. E ela comenta que, ao fazer aquele voto, ela disse que estava tão ainda fora de si, da compreensão do que estava acontecendo naquele momento, que ela leu o meu que ainda assim absorver as palavras. Ao terminar, ela sentiu como que se uma ponte houvesse ruído atrás dela. Ela parecia ouvir mesmo o som daquela ponte caindo. E ela sentia Jesus dizer: agora não dá mais para voltar, né? Não tem mais como voltar. Não te pertences mais. Tu és toda minha mesmo agora. E Kiara, então, naquele momento, percebendo a gravidade de toda aquela situação, derrama uma lágrima solitária no missal que possuía em suas mãos. Este foi o casamento de Kiara, né? Kiara, então, sai daquela igreja, efusiva de alegria, cheia de alegria, vai, passa na floricultura e compra ali 3 escravos. Secretamente corre para o quarto e coloca diante do crucifixo, né? Então, ali foi as núpcias de Kiara com Jesus, né? Escondido dos olhares, simples, mas que haveria um marco, né? Haveria uma reverberação que ecoaria em todo o mundo, em toda a igreja, né? Aí, Kiara, então, faz aquela consagração, toma o nome de Kiara, então começa aí o subtítulo da palestra de hoje, os inícios do Focolares, né? Que a vida de Kiara se mistura com Focolares, então vou fazer aqui uma segunda parte, adentrar um pouco nessa parte inicial do movimento, depois eu volto para a vida de Kiara. E então, após essa consagração, algumas jovens começam a se aproximar de Kiara porque ela já vivia de uma maneira muito única, muito específica a vocação, e chamava muita atenção aquele protagonismo leigo dela. Aquela vivacidade, energia que Kiara tinha, né, em tomar a palavra, em tomar a frente. E ela era realmente uma mulher muito chamativa pela sua eloquência, pelo seu brilhantismo, a sua inteligência. Então, Kiara foi chamando a atenção daquela cidade, né, de Trento, e ela já tinha algumas alunas, né, e essas alunas se juntaram a ela, como Doriana Zamboni, foi se juntando, Graziella De Luca, a Dineta, todas as primeiras focolarinas foram se unindo, se aproximando ali de Kiara, né? E então começa a Grande Guerra, na Segunda Guerra, ali no começo dos anos 40. E esse ponto da guerra foi muito importante e reverberou bastante dentro do movimento, dentro desse início do movimento, né? Desse primórdio desse movimento, porque a Segunda Guerra
fez aquelas moças tão jovens, que até então não tinham se deparado com a realidade de morte tão eminente, a refletirem qual era o ideal que nenhuma bomba poderia destruir, né? Esse era um pensamento que passava na cabeça de todas as meninas da cidade de Trento. Kiara conta que ela, que sempre quis tanto estudar, queria tanto estudar e ir para a universidade, viu sua universidade ser bombardeada. Cadê esse ideal? Ruiu. Uma delas queria casar com o noivo. O noivo foi para a guerra, não voltou. Mas um ideal que ruiu. Uma que amava a sua casa, cuidava do lar, gostava das suas coisinhas arrumadinhas, harmonizadas e tudo, teve sua casa bombardeada, mas um ideal que ruiu. Então elas se questionaram, qual o ideal que nenhuma bomba pode destruir? Então Kiara e as primeiras companheiras então descobriram, Deus é o ideal que nada pode acabar, nada pode destruir. Então, se esse é o único ideal que nada pode acabar, que ninguém pode destruir, então esse é o único ideal que vale a pena viver. Então, Chiara começa ali de maneira muito despretensiosa e sem essa nomenclatura de focolares, que seria um nome popular que seria dado a elas, né? O focolares. Para Chiara, ela estava vivendo apenas o evangelho. Não tinha pretensão de surgir nenhum carisma, nenhum movimento, nenhuma estrutura, né, religiosa. Muito pelo contrário, Chiara tinha uma despretensão muito grande. Então, elas se juntavam e se uniam, rezavam juntas e descobriam que o evangelho era vivo. Que o evangelho não eram palavras mortas, né? Não eram palavras que estavam engessadas em seus 2.000 anos, 5.000 anos, né? Eram palavras que tinham vida e que poderia ser constatada e concretizada no tempo presente. Se você acreditando em vivendo, cumprindo aquela palavra, essa palavra aconteceria, né? Essa palavra se mostrava fiel, né? Se mostrava presente, concreta, né? Então, Chiara começou a se juntar com aquelas meninas que começaram a perceber uma forma diferente de viver o evangelho, uma forma viva de viver o evangelho, né? E elas se tiveram um grande impacto dentro de uma ocasião específica dessa guerra, né? Porque havia, claro, eminências constantes de bombardeios, mas houve um efetivo, que foi na data de 13 de maio de 1944, Chiara estava na cidade de Trento com seus companheiros quando houve um grande bombardeio. As famílias inteiras se abrigavam nos abrigos, né? Se guardavam nos abrigos, porque eu fiz o pleonasmo agora, se abrigavam nos abrigos, se refugiavam nos abrigos antiaéreos, e a família de Chiara, então, saiu da cidade. Só que Chiara recebeu uma intimação de um capuchinho, que era o seu confessor, de que, diante daquele mistério que estava começando ali, que era o focolare, mas que ainda não tinha esse nome, né? O confessor disse, olha, minha filha, não sai da cidade de Trento. Deus está te pedindo algo muito diferente. Eu intuo que é uma coisa muito nova. Não sai da cidade de Trento por situação nenhuma. Isso em tempo de guerra. E Chiara, então, prometeu isso. Então, Chiara, ela saiu com a família até uma certa região de floresta, do limite de Trento, levando suas coisas, levando mochila, levando tudo com a família, os pais, o irmão, a irmã. E aí, em um certo momento, ela pediu para parar toda aquela procissão de fuga e disse, mamãe, eu não vou mais acompanhá-los, preciso voltar para a cidade, eu prometi. Deus me pede para ficar na cidade de Trento. A mãe, que era católica, foi a que menos entendeu a decisão de Chiara. O pai socialista, que não tinha crença religiosa alguma, então traçou um sinal da cruz na testa de Chiara e disse, filha, vá, tenha minha bênção. E a mãe ficou ali a soluçar, chorando, desesperada, porque sua filha iria voltar para o bombardeio. Parece insano, né? E Chiara conta que voltou ali naquela floresta e ela nomeia esse dia como noite de estrelas e lágrimas. Porque ela olhava assim, era o céu estrelado, brilhante, e ela descendo lágrimas, né? Por conta daquela decisão de deixar a família e colocar o peso de sua mochila nos ombros de sua mãe. Aquilo foi muito duro para ela. Então, Chiara voltou para a cidade de Trento, e naquele momento que ela chegou em Trento,
ela encontrou uma senhora que corria desesperada pelas ruas, com as mãos na cabeça, gritando: perdi 4 de minha família, perdi 4, e chorava. E Kiara então olhou para aquela mulher e disse: agora guardo minha dor, quero viver a tua dor. E abraçou aquela mulher na busca de consolá-la e de ser apoio para ela. Então Kiara esqueceu-se de si para viver o evangelho naquele momento de forma radical. E elas, então, Kiara, que voltou para a frente sem saber nem se suas companheiras estavam vivas, confiada completamente na providência de Deus, nos desígnios de Deus, encontrou todas bem, né? E então elas passaram a morar numa casinha que ficava localizada na Praça dos Capuchinhos, que era a caseta, né, que chamavam assim, que era a caseta, e elas passaram a morar juntas, né, aquelas moças todas, para trabalharem juntas, principalmente naquele momento de guerra, para auxiliar aquelas pessoas que estavam passando por situações de desespero, de perda, de luto, né, de aflição. Então, elas passaram a morar juntas e constatar, né, momento após momento, que o evangelho de fato era vivo. E Kiara, como ela fala, né, vivia aquela divina aventura que Deus a chamava, com aquelas moças, né, que deixavam tudo para seguir também aquele ideal. E elas contam que elas iam para os abrigos antiaéreos, quase diariamente, ao soar do alarme, iam para aquele abrigo. Kiara já acostumada levava o evangelho no bolso, acendia uma vela naquele terror, né, da morte iminente, das famílias que estavam ali juntas, chorando, acendia uma vela e lia o evangelho em voz alta, e aquilo ia apaziguando o ambiente. E elas iam descobrindo vivacidade naquelas palavras. Uma delas era o amar ao próximo como a si mesmo. Elas entenderam que esse era o testamento de Jesus. Então, a partir aquele momento elas começaram a fazer o uso da prática do amor mútuo, do amor recíproco, que era fazer um pacto diário de prometer uma a outra que elas dariam a vida umas pelas outras, né? Então, elas olhavam uma para a outra e diziam: estou pronta para dar minha vida por você, estou pronta para dar minha vida por você. E assim, renovavam o amor fraterno, o Jesus no meio, né? E aí, houve também nesse período da Segunda Guerra uma outra descoberta de um dos alicerces do movimento, se não um dos maiores, né? Que é Jesus abandonado. Essa descoberta foi feita por conta de uma das primeiras companheiras, Doriana, que pegou uma doença de pele no rosto, em fruto das suas visitas frequentes aos pobres. E ela não podia sair, estava recuperada, se recuperando daquela enfermidade em casa, e que ela levava um frade capuchinho para dar a comunhão diária para aquela enferma. E esse frade disse: que, olha, você sabe qual foi a maior dor de Jesus? Que ela disse: eu creio que tenha sido no Getsemane. Ele: não foi. Sabe qual foi a maior dor de Jesus? A maior dor de Jesus está contida naquele grito: meu Deus, por que me abandonastes? Kiara foi profundamente impactada por aquelas palavras. Então, a partir daquele momento, elas decidiram que viveriam tudo por Jesus abandonado. Acordavam e se dirigiam para um crucificado que havia na parede. Por ti, porque és abandonado. E elas faziam esse voto constante de, em tudo, viver por Jesus abandonado. Não Jesus do Tabor, não Jesus da encarnação, mas Jesus naquela sua maior dor. É a dor que contém todas as dores, né? E aí, Kiara também foi descobrindo que a palavra era viva naquilo que fala: pedi e recebereis. Numa ocasião muito específica, que é muito clássica dentro do movimento, que foi na ocasião de que elas recebiam muitas doações de mantimentos, de roupas, de bolsas, né, de sapatos, e chegou uma ocasião que um homem chegou lá pedindo um sapato de número 42. Kiara olhou para aquela prateleira, havia todos os números, menos o 42 que o bendito homem precisava. Kiara então se dirige à igreja, diz: Jesus, tu estás precisando de um sapato número 42. Por favor, se assim tu queres, providencie. Ao voltar para casa, Kiara então recebe a visita de uma senhora que traz um embrulho nas mãos. Adivinha o que era? Um sapato número 42. Então, Kiara ia constatando dia após dia, e as primeiras companheiras, que aquela palavra era viva. Claro que você pode, diante da minha narrativa, imaginar que tudo isso estava envolto dentro de um romantismo muito adolescente, ingênuo, né? Mas elas também provavam naquele período muita perseguição,
Perseguição por quê? Pelo uso da palavra unidade, elas eram acusadas de ser comunistas, porque naquele tempo tinha um jornal na Itália chamado L'Unità, a unidade, que pregava os ideais comunistas. Então, por esse uso da palavra, que não era usual dentro dos meios cristãos, elas eram chamadas de comunistas. E Chiara pensava, mas não é comunismo, Jesus pediu isso. A unidade, naquele momento final, na última ceia, que todos sejam um, como o Pai e eu somos um. Esse é o pedido. E aí, Chiara, então, também foi recebendo vamos dizer assim, acusações de ser protestante também, pelo uso da palavra, constante da palavra, para embasar, né, todas as suas falas, etc. Esse uso constante da palavra, da escritura, do evangelho, deu a entender que ela era protestante. Mas acredito que a dor maior de Chiara não era receber essas acusações, mas também receber, talvez, desconfiança dentro do próprio meio católico. Então, aí houve a necessidade dela entrar dentro de uma formalização daquele que era um movimento. Só que para Chiara não era movimento, era cristianismo. Então, foi esse pedido, olha, você precisa formalizar isso, precisa dar um nome, precisa dar um cara, porque para você poder ter respaldo da igreja, para poder se dizer por ela. Então, Chiara vai ao encontro com o Dom Carlo Ferrari, que era o bispo ali de Trento, e começa esse caminho de estruturalização, e depois recebe, então, a sua aprovação diocesana, ali mesmo nos anos 40, né? E, então, o Focolare recebe um grande boom também, né? Uma grande expansão, porque Trento ficou pequena para o movimento, né? Ficou muito pequena para a grande proposta daquela visão nova do evangelho, inédita, né? Diferente do evangelho. Então, se expande para a Itália, que depois passa a residir ali em Roma. As outras focolarinas também se espalham. Chiara também percebe que cada focolarina daquele começo ali, do primórdio, tem um papel muito importante dentro de um aspecto do carisma, né? Uma tem um aspecto da comunhão, uma tem um aspecto do diálogo, então ela vai espalhando também elas de acordo com um ponto central do Focolare, e ela se expande, então, pela Europa, se expande pelas Américas, vai passando pelos continentes inteiros, né? Até, então, chegar ao Brasil, né? Nós temos o Focolare aqui desde o final dos anos 50, né? Quando vieram ali os primeiros focolarinos, Gineta, Cagliari, que está em processo de beatificação também, né? E, enfim, e abrir aqui no Brasil também algumas Mariápolis, que são essas experiências que são uma espécie de demonstração de como seria o mundo se vivesse o evangelho, né? Seria um fragmento de uma sociedade que vivesse o evangelho. E aí, ela ali final dos anos 50, 60, Chiara começa a desenvolver um aspecto que seria também muito característico do movimento, que é o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso. Chiara estabelece contato muito próximo e íntimo com Atenágoras, que era então o patriarca da Igreja Ortodoxa. Inclusive, ela está muito ligada ali nos primeiros contatos, né, de Atenágoras com o Papa Paulo VI, que era o Papa da ocasião, e ela chegava a fazer comunicação extraoficial de ambos, né? Trocava as informações entre eles, cartas, porque Atenágoras via o Papa como de fato seu irmão, né? Pedro e André, né? Eles tinham uma relação extremamente fraterna, e Chiara estava um pouco naquela cola, naquele vínculo de unidade, né? De contato e de admiração mútua que ambos possuíam. E Chiara vai estender esse diálogo para as outras religiões, né? Chiara vai descobrir que existe um ponto que repete-se em grandes livros sagrados. Está presente no Torá, no Alcorão, na Bíblia, que é a regra de ouro, que é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você, e não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E através desse ponto de unidade, essa regra de ouro, Chiara desculpa, vai estabelecendo contato, né, vai conseguindo adentrar e dialogar com essas grandes religiões, né, essas crenças. E vou dando um salto aqui, porque se eu vou falar mais de Chiara, gente, eu vou ficar aqui uma eternidade, né? Já estamos aqui há 20 minutos para terminar. E se me deixar, eu vou aqui até de manhã, viu? E aí,
Ela recebe alguns prêmios também por razão disso, né? O prêmio Templeton, ela recebe um prêmio da Unesco. Chiara, ela, para mim, é uma demonstração muito clara de que o evangelho realmente pode ser aplicado em tudo. Chiara, nos anos 90, principalmente ela veio no Brasil, ali nos anos 90, e ela desenvolveu um plano econômico baseado no evangelho, que seria a economia de comunhão, né? Que seria a divisão do lucro de uma empresa em algumas finalidades, que ela chamava de a bomba, né? A bomba nos anos 90. E Chiara, ela tinha essa percepção de que o evangelho poderia ser visto em tudo, tanto na economia, na pedagogia, na teologia, na filosofia. Então, ela tecia, né, como uma aranha, assim, as teias dessa visão evangélica em todos os meios, em todos os campos, na política, né, em todos os ambientes acadêmicos. E agora eu vou já pulando para o finalzinho, né, da vida dela, já porque eu não posso me estender tanto, mas que a cara, ela, apesar de ser uma mulher de grandes discursos, que falava de tantos assuntos econômicos, sociais, culturais, ela, de certa maneira, é um pouco desprendida de uma visão de que ela também possuía experiências, podemos dizer, místicas, apesar de ela mesma não gostar de falar desse modo, dizer, eu escutei Jesus falar, né? Que ela se isentava muito dessa linguagem mística, mas isso não impede e não nega o fato de ela ter tido suas próprias experiências. Essas experiências do início do Focolares, dessas vozes essas locuções interiores que ela ouvia, é uma demonstração disso. E na fase final de sua vida também ela teve algumas experiências, né? Ela sofreu aquilo que os santos, né, os santos místicos falam bastante, que é a noite escura da alma. Chiara, ali nos seus últimos anos de vida, ela morreu em 2008, por volta ali de 2003, 2004, 2005, Chiara provou, também na carne, porque a pessoa passou a ter problemas de saúde muito recorrentes, ela provou uma noite escura. Ela não sentia Deus. Para uma mulher que falava de Deus de maneira tão apaixonada, esse desaparecimento brusco foi forte em Chiara. Ela dizia que era como se olhasse para o horizonte e não soubesse se o dia ia amanhecer, se o sol ia aparecer de novo. Então, Chiara provou uma grande dor naqueles anos finais, que foi purificador para ela. Dizem, isso está constatado num documentário que eu também deixo recomendado, que é Chiara Arivata, Chiara Chegou, que é um movimento que é um documentário que fala sobre essa fase final da vida de Chiara, e as testemunhas que estavam com ela no hospital dizem que ela chegou até mesmo um momento ter deixado a entender que viu Nossa Senhora, La Madonna, e olhava para um certo ponto do quarto, né, no hospital ali no Gemelli, em Roma, um hospital onde São João Paulo II se internou tantas e tantas vezes, né? Só um momento. Mas depois, essa fase passou, essa fase escura, né, de escuridão passou, e ela começou, então, a novamente sentir Deus, novamente sentir essas experiências, novamente sentir que o movimento era fruto de Deus, né, era fruto do desejo de Deus. E é muito lindo, porque eu acho que foi uma das partes que eu mais me apaixonei em Chiara, foi justamente por meio desse documentário, constatar a morte de uma santa. Chiara me impressiona muito profundamente, porque você pode disfarçar a santidade em muita coisa. Não em tudo, né? Mas em muita coisa. Mas na hora da morte, não. Os santos se revelam também na hora da morte, né? Chiara, que tinha aquela mentalidade de amar, 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 amar sempre, pronto, e agora com alegria. Chiara não guardou sequer o seu momento de morte. É muito forte quando eu vejo aquelas imagens daquela fase final dela de vida, em que uma fila quilométrica de pessoas se encontram na sede do movimento Focolares, que fica em Roca de Papa, um distrito próximo a Roma. Filas e filas de pessoas, até alguns desconhecidos, entram naquela fila para poder olhar Chiara pela última vez. Ela ainda ali morrendo, e ela morrendo de problemas respiratórios. Então, você imagina uma mulher de 88 anos, com dificuldade respiratória, sentindo o ar faltar, asfixiando-lhe. Mas a cada um que passava naquela fila, todos se sentiam amados por Chiara, porque ela dançava a cada pessoa um gesto de amor. Uma piscadela, um olhar dela, um aperto de mão. Uma das primeiras focolarinhas, que é a Vale,
conta que aproximou-se de Chiara e disse: Chiara, sabe onde você pode me encontrar agora? Eu estou no sim que você está dando nesse momento. E Chiara, então, faltando-lhe o ar, mas diz um forte sim, né? Então, muitos outros testemunharam que era uma mulher santa, de fato, que naquele último momento estava ali amando e amando e amando, e não guardou, não se privou, até mesmo no seu momento de morte, de agonia, né? Mas a todos queria amar. Até o último momento, até ela perder ali a lucidez, a consciência, né? Por conta da questão da enfermidade, que ia alastrando e que já não poderia ser feito nada, né? E então ela falece no dia 14 de março de 2008. Seu funeral é também de uma beleza particular, porque você vê a Basílica de São Paulo fora dos muros lotada de pessoas, entre cardeais, entre padres, bispos, muitos padres, mais de 700 padres para o funeral de Chiara, mas também hindus, muçulmanos, pessoas de todos os credos ali para despedir-se de Chiara. E é muito bonito que um deles, que é um monge oriental, que tinha um nome dentro do focolário de Lute Ardente, ele fala que ele fala nos testemunhos ali do funeral de Chiara, né? Mamãe Chiara não pertence mais só a vocês, focolarinos, né? A igreja, mas Chiara pertence a todos. Mamãe Chiara, ele fala com tamanha ternura de Chiara como mamãe, uma pessoa de outro credo, né? Isso é muito forte, muito tocante. E outra muito marcante daquele funeral é quando é depositada no caixão de Chiara 3 cravos, em menção àqueles 3 cravos do dia de sua consagração, que ela comprou com um pouquinho de dinheiro que ela tinha e colocou diante do crucifixo. E o evangelho aberto na passagem que todos sejam um. Outro momento muito forte, e que aí me recorda bastante o apreço que Chiara tinha pela igreja, né, e que a igreja tinha por ela, é quando os quase 700 padres osculam o seu caixão antes de ser retirado da basílica. Todos eles se ajoelham e osculam, beijam o seu caixão, né, em sinal de reverência, de admiração por aquela mulher leiga, né, como uma espécie de Santa Catarina de Sena dos tempos atuais, como diria Dino Giordani, que era o cofundador do movimento, que também está em processo de beatificação. E ela, então, é enterrada na sede do movimento, e Chiara faz um pedido muito, muito precioso. Ela pede para ser depositada ali próximo ao corpo de Dino Giordani, que era o cofundador, mais próximo ao mural, muito bonito, um mosaico, com Nossa Senhora, os bispos e a Basílica de São Pedro, em referência, e recorda também nesse momento Chiara, Santa Teresa d'Ávila, que ela diz: agora morro filha da igreja. Chiara sempre, apesar de ter dialogado com todos, com tudo, né? Ter sido uma mulher aberta a conversar, a entender, a compreender, a estabelecer pontes, ela se reconhecia filha da igreja. Filha da igreja. Agora eu morro filha da igreja, como Teresa d'Ávila dizia em seu momento final, né? E é muito lindo, porque nessa parte final que eu queria falar dela como filha da igreja, eu queria falar da questão do vínculo, da amizade que ela tinha estabelecida com São João Paulo II, né? São João Paulo II já era admirador do movimento enquanto cardeal bispo em Cracóvia, né? Ele tinha um amigo que inclusive está em processo de beatificação, que era um dos primeiros pioneiros do focolare na Polônia. E ele testemunhou de perto, porque ele tinha um amigo santo do focolare, né, próximo, que o movimento de fato tinha ele era de Deus. Ele tinha ele era de Deus mesmo, no sentido de que ele tinha uma inspiração divina. Pronto, é isso que eu queria dizer. E então, quanto o Papa, então nem se fala, João Paulo II, tem um vídeo, gente, disponível na internet, vocês podem procurar facilmente, é um vídeo que me impressiona bastante, porque eu nunca vi sequer um sumo pontífice se referir daquelas palavras, naquela emoção, com palavras tão fortes ao movimento da igreja. João Paulo II fala que, em um momento, ele queria que o movimento dos focolares fosse a igreja, mas agora ele mudava a frase, ele queria que a igreja fosse os focolares. Em outro momento ele fala que quando se sentia triste,
quando ele se sentia desanimado com notícias ruins aí que acontecem pela igreja, pelo mundo, ele lembrava de uma palavra que o consolava: focolarinos. Né? E ele fala de forma muito bela. E tem um outro encontro também de paróquias e de Roma, e ele descobre que o movimento está adentrando naquelas paróquias, e ele fala, pronto, a paróquia tem que se tornar focolare, né? Então, João Paulo II tinha um apreço muito grande por Chiara, né? E dizia, até mesmo interrompia uma audiência pública, né, ali no Ângelus, para perguntar de Chiara, para os focolares que estavam presentes, como é que está Chiara? Diga ela que eu rezo por ela todos os dias. Ele ligava para ela no onomástico dela, de dia de Santa Clara. Então, eles tinham um vínculo muito forte de confiança e de amor, né? Tanto que ele se referiu aos bispos: olha aqui sua mãe Chiara, né? Olha sua mamãe Chiara. Então, Chiara, que é essa mulher universal que conversava com todos, tinha sua raiz na fé católica e reconhecia isso, né? E recentemente, em 2015, se abre então o processo de Chiara, que creio que vai demorar pelo tanto de coisas que eles vão ter que estudar, né? Documentos, registros, livros, muita coisa. E eu confesso que eu dou um palpite que acho que ela não apenas vai ser santa, mas que ela tem toda uma potência para ser também uma doutora da igreja. É isso. Oi, Vitória. Que maravilha de palestra. Obrigada. Eu queria, então, abrir as perguntas, né? Quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta para a Vitória, levanta a mãozinha no aplicativo aí do Zoom, ou então coloca a pergunta no chat. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Roseli? É porque a pessoa tem que levantar a mão para poder eu tirar liberar o microfone, né? Que a pessoa tá todo mundo sem microfone. Sandra Pozzoli, vai falar? Sim, tudo bem. Pronto. Não sei se eu consigo falar porque eu estou afônica. Está dando para escutar? Assim, pode falar. A minha pergunta para a Vitória, primeiro, parabenizá-la pela apresentação, que foi muito bem, e ela realmente apresentou os pontos mais importantes. Eu falo aqui, moro na Mariápolis Gineta e participo do movimento dos focolares desde 1992, aproximadamente. A minha pergunta para ela, já que nós estamos num conhecimento do processo também de beatificação de Chiara, é se já tem se ela conhece, se ela sabe, diante da pesquisa que ela fez, se tem alguma prova que se exige, né, para a santidade de Chiara, para se declarar santa. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Obrigada aí pela palavra. E um abraço aí para Mariápolis de Neta, que um dia eu quero muito conhecer. Assim, Chiara já encerrou a fase diocesana do processo de beatificação, né? Aquele começo ali, ela tem intitulado Servo de Deus. Depois que encerra a fase diocesana, eles juntam toda aquela documentação, aquele material, para um estudo, uma análise, que aí vai surgir, então, o decreto das virtudes heróicas que confere a Chiara, então, o título de venerável. Ainda não chegou tá nesse trâmite ainda, tá nessa transição, né? Depois que eles estudam tudo, eles reúnem-se numa comissão e eles, então,
conversam. E aí, Kiara, então, viveu de modo heróico as virtudes ou não? E aí sai a decisão de venerável. Para sair na decisão de venerável, Kiara, então, vai aguardar um milagre, alguém aí pelo mundo, que recebeu uma graça pela intercessão de Kiara, para então ser proclamada beata. Depois, o segundo milagre para ser canonizada, né? Ser considerada santa. Mas o processo de beatificação de Kiara está nesse ponto aqui. Final da fase diocesana, né? Ali na, se não me engano, é a diocese de Bosco, coisas, meu Deus do céu, me falhou a memória que a diocese que está fazendo todo o trâmite está nessa fase de encerramento final para o estudo, para então fazer a comissão de análise e depois, e eu creio que isso para mim não é muita dificuldade, apesar de eu aguardar com obediência toda a decisão da igreja, mas vai sair logo esse decreto aí de virtudes heróicas de Kiara. Assim, se Deus quiser. O diácono Luiz Carlos Santana, lá de Praia Grande, São Paulo, está fazendo a pergunta. Não sei se você quer falar, eu já quero liberar o microfone para ele. Se ele não conseguir liberar, eu faço a pergunta que ele já escreveu aqui no chat. Diácono? Olá, Opa. presidente. Vitória, primeiramente, parabéns pela sua explanação. Eu também sou uma pessoa que é apaixonada pela Chiara Lubich. E a minha pergunta é a seguinte. Está muito baixo o som, Luiz Carlos. Podia tentar falar mais próximo? Está me ouvindo? Alô? Pronto, agora melhorou. Eu acho que é melhor escrever aqui pelo que eu... Deixa eu... Peraí. Não, pode... Então, estamos ouvindo, pode falar. Então, tá bom. Como você percebe o movimento Focolares? Nós sabemos que o movimento ele contempla vários estados de vida, né? Toda uma realidade, sacerdotes, tem bispos, tem leigos consagrados, tem casais, famílias, né? Como você percebe o movimento Focolares após a Páscoa da Chiara e quais as contribuições que você tem visto no movimento na atualidade, assim, que você percebe como ainda como um contributo efetivo do movimento na atualidade? Pronto. Eu ouvi um pouquinho a pergunta, porque estava um pouco de fato baixo, mas vou começar pela última pergunta, né? Desses ecos do Focolare ainda pós-morte de Chiara, né? Como eles estão aí presentes pelo mundo? Eu posso falar com um testemunho pessoal. Eu conheci Chiara Lubick, assim, de modo mais profundo, porque eu já tinha ouvido falar desse nome anteriormente, foi em função da beatificação de Chiara Lute, né? E acho que um dos pontos que mostra também a questão da inspiração divina do movimento que ainda ecoa nos dias de hoje é também o número de processos de beatificação de pessoas ligadas ao movimento que estão abertos, né? Mostra que, de fato, é uma inspiração de Deus, é um carisma que veio de Deus, né? E que ainda ecoa nos dias de hoje. Muitos e muitos casos, não só Chiara Lute, mas tem também dois amigos, Alberto Michelotti e Carlo Grissolia, que estão em processo de beatificação, o próprio Dino Giordani, que era o cofundador, Dinata Cagliari, que era aqui do Brasil, e dentre outros, assim, que se eu for nomear aqui é muitos mesmo. Então, isso para mim é um dos ecos mais evidentes de que o Focolare ainda é vivo, né? Que o movimento é vivo. O número dessas pessoas que a igreja reconhece como evidência de santidade. Como testemunho pessoal, né? Na ocasião de Chiara, conheci o Focolare, o movimento, e eu até então achava que nunca tinha ouvido falar daquele nome, né? Nossa, movimentos focolares, né? Que é isso? Mas, quando eu fui estudar e pesquisar, eu descobri que o movimento sempre esteve em contato comigo e me evangelizou de maneira sutil. Porque o Focolare tem essa característica. Eles são extremamente discretos, né? Eles não são pessoas de tomar à frente, no sentido de gritar aos 7 vezes o que estão fazendo tudo, né? Eles agem de maneira muito... Eu digo até que eles parecem uma máfia, no sentido melhor da palavra, né? Que eles agem ali por trás e você vai vendo depois os frutos, você não sabe nem de onde foi, quem foi que plantou, mas foram eles, né? Eu falo porque eu, quando criança, eu lembro que tinha canções que eu ouvia quando criança, que me evangelizavam, que eu ouvia na rádio, depois já adulta, né? Foi descobrir que é dos movimentos, né? Do Focolares, que tem também uma frente artística muito grande, né? Que é o Jane Rosso e o Jane Verde, que também são frutos atuais, né? De Chiara, e que ainda estão aí, ativos.
Outro ponto foi que eu tinha um desenho que eu assistia quando criança, que passava na TV Cultura, que era um desenho de dois palhacinhos, que eu gostava bastante, porque sempre ensinava valores, mas como criança, claro, não entendia, não tinha esse entendimento, mas eu achava interessante, que sempre ensinavam boas maneiras, gentileza, caridade, bondade. E acredite se quiser, mas era dos Focolares. Então, o movimento, ele não tem essa, essa, essa exposição, né, de frente, de fronte. Então, por isso que talvez pareça silencioso a ponto de parecer talvez morto, talvez para alguns entendimentos. Mas, pelo contrário, o focolar é muito vivo, porque é com raiz. Está debaixo da terra, mas está vivo. E mantém a árvore viva. Acho que eu consegui explicar um pouco. Sim. Mais Com alguém? certeza, muito bom. Mais alguém quer perguntar? Aproveitem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Barros Alves, parece que está levantando a mão, mas a mão dele. Ah, certo. Parece que ele quer falar. Deixa eu procurar aqui. Barros Alves. Quer falar? Pode ativar o microfone. Boa noite a todos e a todas, confrades e confreiras da nossa academia. Eu quero, primeiramente, dar parabéns à palestrante pela belíssima palestra, os esclarecimentos que fez, e ao nosso presidente também por ter convidado-a para participar desse nosso encontro. Tem convidado pessoas capazes e conhecedoras dos temas que abordam. Eu gostaria de saber por que o nome Focolares e como o Focolares atua pragmaticamente em todas essas áreas que você se referiu aí, inclusive na cultura, né? Na música, você falou. E lembrei agora, assistindo a sua palestra, que nos anos 1980 eu tive um contato com o Focolares no encontro ecumênico em Recife. Ainda existe aquele ambiente lá, parece que é uma fazenda que eles têm lá, né? E é Mariápolis e Santa Maria. E aqui em Fortaleza tem um núcleo já, tem uma sede, tem um local de reunião, de trabalho. Era essa a minha pergunta. Mais uma vez, parabéns a você pela palestra. Obrigada, Barro Alves. Mas, assim, deixa eu recordar a primeira pergunta. Pronto, o nome. Focolares. Bom, eu pesquisei, né? E aí a razão mais comum que eu encontrei desse nome, Focolare, era justamente desse espírito efervescente que havia nos primeiros tempos do movimento. Focolare, né? Fogo na casa, era um fogo constante, tanto que Chiara, né? Eu adoro os registros visuais de Chiara, porque Chiara parecia um helicóptero, as mãos assim batia efervescente, porque ela falava com uma paixão tamanha. E o Focolare, quando se reunia, de fato, era um fogo, né? Um fogo na casa, então Focolare. E esse é o nome popular, né? O nome mesmo, dentro do cânon, do caminho de reconhecimento, né, pontifício do movimento, é Ópera de Maria. Engraçado, né? O nome oficial do movimento é Ópera de Maria, mas o nome popular é Focolares, né? Sobre a sua segunda pergunta, sobre o protagonismo do Focolare nesses meios, né? O movimento, ele possui várias frentes, né? As Mariápolis, eu creio que seja uma dessas frentes mais assim, significantes, porque dentro das Mariápolis acontece uma experiência muito peculiar e singular da igreja. Porque, como eu falei, é como se fosse uma espécie de demonstração do que seria o mundo se vivesse o evangelho. Então, naquelas porções, naqueles hectares ali, existem várias realidades. Tem polos de trabalho. Lá eu fui para uma Mariápolis específica, que é a permanente, lá de Iguaraçu, que fica em Pernambuco, né, perto de Recife. E lá era uma realidade muito linda, porque eu lembro que havia um restaurante
havia uma agência de turismo, havia uma escola, todas que funcionavam também para a população ali ao redor, população em grande parte carente, que trazia essa visão. Como seria o evangelho, o mundo se vivesse o evangelho? Então, tudo acontece dentro da lógica do evangelho. Uma demonstração muito clara disso foi no restaurante que eu fui lá. A proprietária, ao andar pelas ruas de Recife, percebia que haviam alguns funcionários que, na hora do almoço, a empresa fechava e eles ficavam descansando na calçada, deitados na calçada. Isso, de fato, é até comum. Em Fortaleza, eu vejo em alguns lugares, né? Algumas mercearias que, assim, na hora do almoço, alguns funcionários ficam na calçada deitados, né? E ela achou aquilo tão ruim, ela ficou tão constrangida com aquela situação, que ela disse, eu não quero que os meus funcionários, ela é proprietária daquele restaurante, passem por isso. Então, ela criou um dormitório lateral ao restaurante. Eu entrei no dormitório, o dormitório, assim, lindíssimo, né? Com ar-condicionado, com escrivania, com cama, com banheiro, para que os funcionários, no tempo de descanso, pudessem descansar de fato. Então, essa é uma experiência social ali, espiritual do movimento que é muito concreta e está presente nos dias de hoje. A parte cultural. O movimento tem duas frentes artísticas, um de ramo masculino e outro de ramo feminino, que é o Jane Rosso e o Jane Verde. O Jane Rosso, que é o movimento, a parte dos homens, e o Jane Verde, a parte feminina. O Jane Rosso, porque recebeu uma bateria grosso de Chiara Rosa, né, de vermelho. E a Jane Verde por causa da bateria verde. Então, surgiu grupos que fazem trabalhos múltiplos de arte. Álbuns litúrgicos, álbuns de música, álbuns para jovens, musicais, peças. Então, eles viajam pelo mundo e eu conheci que era... Ele foi 45 anos do Jane Rosso, que era o Benny. O Benny foi compositor daquelas canções que a gente canta nas missas, nem sabe o que é dos focolares, né? Que é aquela, mais uma vez, a descrição deles, né? Que é aquela, doa a tua vida como Maria aos pés da cruz. E serás, né? Essa música é de Benny, né? Tem aquela, o pão do céu, és tu, Jesus, via de amor no sul. Aquela que foi o primeiro hino da Jornada Mundial da Juventude, né? Se tu vais agora, anoitecerá, né? Essas canções todas são do Jane Rosso, por exemplo, né? E o Benny me contava experiências incríveis, que eles fizeram o primeiro show cristão na União Soviética após a queda do muro. Então, assim, eles tiveram experiências até mesmo históricas, né? O Benny me contou que nos primeiros grupos a tocar violão numa missa no Vaticano foi o Jane Rosso. Então, assim, eles tiveram eles têm uma relação muito próxima também com a história da igreja, a história mundial, né? E o Jane Verde tem então, musicais, álbuns também litúrgicos, álbuns de música, aquela canção lá que eu gosto muito, que é aquela Maria, que é o nome de Maria entoado como um mantra, que é esse refrão, é do Jane Verde, que é a parte feminina do movimento, que também trabalha com arte, teatro, dança. Tem alguns musicais que eu tinha visto, estavam disponíveis, inclusive no YouTube, não sei se ainda está, mas que mostra uma das músicas que eu ouvi quando criança, que eu depois fui identificar que era do Focolare, era de uma peça que elas apresentaram, inclusive, no Brasil, que era o Primeira Página, coisa assim, que era uma música que eu lembro que, nossa, quando eu ouvi, eu disse, meu Deus, voltei à infância, que era amor, que era de um musical que elas vieram exibir aqui no Brasil, apresentaram no Amazonas, enfim, que tem um clipe maravilhoso, inclusive, no YouTube, que elas estão numa navegação em cima do encontro do Rio Solimões com o Rio Negro, e esse clipe dessa música é feito no Brasil. Enfim, então a parte artística é mais essa, mas como eu já falei, tem a parte social das Mariápolis, tem os movimentos que estão dentro de alguns grupos específicos, como acadêmicos, tem um grupo que dialoga com os políticos, né? Que é o Movimento Político pelo Mundo Unido, é uma sigla parecida assim, né? Tem algumas partes que ainda estão atuantes nos tempos de hoje, né? Qual é a sua terceira pergunta? Eu fiz um comentário sobre a questão da minha passagem lá pelo... Sim. É uma fazenda, né? É Igaraçu, né? É Igaraçu, exatamente, que é a Mariápolis. E lá tem Mariápolis de Igaraçu, exatamente. Uma infinidade de realidades, experiências. Um ambiente agradabilíssimo. Exatamente. Eu quero muito conhecer a de Gineta, que também dizem que é maravilhosa, né? Que é uma cidadela mesmo, né? É uma cidade que é vivendo na lógica do evangelho. Isso é fantástico, né?
Muito bem. Enfim, Muito obrigado. mas é mais ou menos isso. Muito obrigado. Eu conheço o Gineto lá em São Paulo, né? Você já foi lá, Luciano? Já teve um encontro do CNLB lá, já fui lá, me hospedei lá, muito bom. Então, olha, estão dizendo aqui que você canta muito bem, viu, Vitória? Tanto nada. Ronca Então, desse jeito. várias mensagens no chat, depois você lê, muita gente agradecendo, elogiando e tudo. Então, mais alguém quer se manifestar, falar? A pergunta dele, desculpa, um dos meus amigos aqui recordou no chat. Era o Focolare aqui em Fortaleza. Fortaleza, exato. Isso. Aqui o Focolare, ele tem uma experiência que, inclusive, responde a sua segunda pergunta, que é o CEL, Condomínio Espiritual Uirapuru. Quem ganhou aquele terreno foi a Fazenda Esperança, que é um carisma que se origina também da espiritualidade dos focolares, né, de Frei Hans, né, o Nelson.